psicólogo, hoje vamos aprender quais são as mais eficazes técnicas para você trabalhar com o seu paciente que tem crise de ansiedade. Mas não são técnicas inventadas na internet, técnicas que não têm validação teórica. Hoje a gente vai falar como o psicólogo trabalha no consultório com pessoas que estão tendo crises de ansiedade. O que é realmente eficaz para que essa pessoa não tenha mais essas crises, para que essa pessoa realmente possa se livrar dessa paralisação, incapacitação pela crise de ansiedade. Porque a gente já sabe que a ansiedade é uma emoção que é natural, que a gente precisa ter, né? Ela vem aí pela nossa sobrevivência, ela existe pela nossa sobrevivência. Então é necessário que a gente tenha ansiedade. Porém, uma ansiedade além da conta, que incapacita, que faz com que a pessoa tenha muitos sintomas muito desconfortáveis, né, a nível de atrapalhar a vida da pessoa, aí sim, aí a gente vê isso com uma preocupação voltada para a área da saúde. Gente, todos os dias chega gente pra gente no nosso consultório com ansiedade. Então, gente, chega um paciente pra gente falando assim, que eu tô com muita crise de ansiedade, como a colega falou aqui pra gente, né, tá tendo muita crise de ansiedade. E a primeira coisa que eles percebem quando eles estão com essa crise de ansiedade, a primeira coisa que o familiar percebe, né, nesse paciente são os sintomas comportamentais. A primeira coisa que o paciente percebe são os sintomas normalmente fisiológicos, né? Aceleração, né, do batimento cardíaco, tremedeira, dá um frio na barriga, né? Então essa sensação, né, são vários sintomas de incômodos, né? Mas a gente sabe que tem incômodos psicológicos, cognitivos, né? Sintomas cognitivos, sintomas fisiológicos, sintomas comportamentais. A pessoa evita, né? Tem muita questão de evitar sair. Aí vem os transtornos mentais, né? Agorafobia, que a pessoa tem medo de espaços abertos, então ela acaba ficando em casa, o pânico, né? E a pessoa acaba tendo medo do próprio medo, né? Medo de ter crise, porque normalmente o pânico ele aparece de repente, a pessoa nem está diante de um medo que ela de repente ela tem, né? Então acaba sendo o medo do própria sensação de ansiedade, de crise de ansiedade que ela tem, né? Que normalmente por conta da aceleração do coração, né? A pessoa pode ficar tonta, né? A pessoa então ela tem a sensação de que está tendo um AVC, né? Um ataque cardíaco, então a pessoa fica com medo, né? Então ela acaba tendo medo de morrer com essa crise, né? Então essas crises, normalmente, o que traz ele ali, o que é percebido por ele, são as questões que o médico trabalha, né? Então são essas questões, a pessoa não conseguir dormir, então normalmente ela vai tomar um remédio, né? Uma medicação para tentar dormir, para ajudar no sono, né? Vai fazer um monte de higiene do sono. Mesmo assim, a tendência é disso não melhorar. E nós somos a chave. Gente, podem falar isso com muito empoderamento. A psicologia, né, o tratamento psicológico é a chave para que a pessoa saia dessa dificuldade. Não existe técnica que dê jeito num transtorno de ansiedade. Não estou falando de uma ansiedadezinha que a gente tá, que é natural, a gente pode ter todos os dias uma ansiedade de alguma coisa. Nós, então, né, sobrecarregados de problemas da casa, da vida, dinheiro. Então, a gente está sempre meio ansioso, né? Isso faz parte da atualidade, da sociedade. Nós, né, nessa sociedade capitalista, a gente está sempre meio ansioso, né? Então, não estou falando dessa ansiedade, não, que é natural, que faz parte da sociedade. Não, eu estou falando das crises de ansiedade com as pessoas com adoecimento mental. As pessoas que aparecem no nosso consultório a um nível extremo dessas questões. Então, essas técnicas aí que coach dão, que, né, não adianta para pessoas com transtornos mentais, a não ser que eles estejam com o tratamento certo. Normalmente, quando a pessoa chega no nosso consultório, ela está com essa crise muito bem instalada, né? Tendo o tempo todo e achando que o problema está nessas sensações. Na verdade, o problema ele é muito mais profundo. Agora, a questão que acontece é que o psicólogo começa a focar nesses sintomas. E, gente, anotem isso. Nós, psicólogos, não tratamos sintomas. Não tratamos sintomas. Eles vão melhorar? Vão melhorar, mas a gente não foca no sintoma. Estou com uma ansiedade. Eu estou com uma tremedeira. Então, vamos fazer uma técnica para passar a tremedeira. Essa técnica de passar a tremedeira, gente, uma pessoa que tem transtorno mental, não vai passar. Não vai passar. Ela vai ter em casa, ela vai ficar te ligando, olha, não está melhorando, não está passando. Porque o que tem por trás é a real demanda.
que esses indivíduos estão vivendo. É a demanda subjetiva que eles estão vivendo que a gente vai tratar. E aí a gente vai tratar de acordo com o quê? Com as nossas abordagens. O problema é que o psicólogo, que é algo imediatista, ele começa a ser influenciado pela ansiedade do próprio paciente. Então a gente vai ter que trabalhar a nossa ansiedade de lidar com pessoas que estão ansiosas, né? Que estão tendo crise de ansiedade. Por quê? A gente vai precisar ter calma para ajudar o paciente no tempo dele. E ele também vai ter essa consciência que o tempo é dele, não é nosso, não são das técnicas. Técnica só vai funcionar quando a pessoa começar a colocar em prática todas as questões. Na psicanálise, qual é a principal técnica para ansiedade ou qualquer outro transtorno? Associação livre, gente. Sem associação livre, não há tratamento, não há melhora, não há possibilidade da pessoa. A pessoa vai ficar fazendo técnica paliativa. Técnica de respiração funciona? Funciona para uma pessoa que não tem ansiedade crônica, que não tem um transtorno de ansiedade, uma crise que está vindo periodicamente de ansiedade. Pode funcionar por um tempo, ou na primeira vez que faz, dá uma aliviada, principalmente se tiver num contexto facilitador, mas depois ela não funciona, ela é um paliativo, é como se fosse um ansiolítico. Remédio também não funciona. A pessoa vai ficar dopada para sempre, não vai executar, vai continuar disfuncional na vida, dopada, mas quando para de tomar o remédio, acabou. E nem com remédio, que vários pacientes, mesmo tomando remédio, né, vai chegar uma hora que nem essa questão de ficar mais dopada funciona, né? O corpo também acostuma, né? Então a pessoa vai ficar aumentando a dose de remédio. Então, gente, técnica e remédio não funcionam sem contexto, não funciona. Vai funcionar dentro de um contexto de trabalho psicológico. Sem trabalho psicológico, essa pessoa não vai parar de ter crise. Não adianta fazer técnica de respiração. O aceite-se, que é uma técnica muito legal para se trabalhar, você que é da TCC, o aceite-se ele é muito legal para trabalhar com pessoas com ansiedade. Por quê? Porque você vai trabalhar questões cognitivas também. Então, você vai trabalhar o processo cognitivo dela, as crenças dela, né? Então, ali dentro, você vai trabalhar de uma forma mais aprofundada. Ela vai ter uma questão, um trabalho de autoconhecimento ali dentro para trabalhar com ansiedade. Sem esse trabalho, não adianta técnica fora de contexto. E aí é só paliativo. Né? Técnica sem contexto é só paliativo. Tem uma colega aqui que falou, né, que está com crise de ansiedade. O que eu posso dizer para você é: inicie um processo de psicoterapia, um psicólogo de confiança, independentemente da abordagem. Qualquer abordagem é maravilhosa para tratar ansiedade. Não existe uma abordagem melhor, não existe isso. Existe um psicólogo que sabe, tem muita segurança no seu atendimento. Esse psicólogo vai te levar a um nível de consciência, a um nível de ampliação de consciência muito grande. Então vai lá, porque aí essas crises, você vai entender o contexto seu, subjetivo dessa crise, por que eu estou tendo essa crise, de acordo com a abordagem que você vai estar fazendo lá, o processo, você vai entender de acordo com essa teoria, né? Então o nosso paciente, gente, ele tem que saber sobre a teoria, ele tem que entender um pouco sobre o processo teórico, né, que ele está envolvido ali. Claro que a gente vai levar em consideração o nível também intelectual de cada um, o nível de absorção de conhecimento de cada um, né? Então a gente vai ter que ter uma linguagem adaptada a cada paciente, mas eles vão ter que entender minimamente que o processo não é imediato, que o processo depende dele, né? Depende do esforço dele, e o processo não para apenas, a causa, digamos assim, não para apenas nesses sintomas que eles estão percebendo ali. Ai, tô tremedeira, eu não consigo dormir, eu vivo com palpitação, eu não consigo sair de casa, não consigo botar o pé fora de casa. Não para isso, ele vai ter que entender isso. Então ele vai ter que entender que existe algo mais profundo para que ele possa trabalhar com essa ansiedade, para que ele possa entender e ir lá tocar na causa da ansiedade dele. E mesmo depois, ele tem que ter consciência disso, mesmo depois que ele sabe qual é essa causa, ele ainda vai continuar com a ansiedade. Ele ainda vai continuar com uma ansiedade, às vezes, grande. Alguns, nesse momento, começa a baixar o nível de ansiedade. Ansiedade ele sempre vai ter, né? Agora, a ansiedade que paralisa, essa não. Essa ele vai parar de ter, né? Porque a ansiedade, ela não pode paralisar a gente, ela pode proteger a gente. Ela pode deixar a gente, mais esperto, mais calmo, tô com um friozinho na barriga aqui, tô com, né, nervoso, uma palpitação, porque tem um medo ali da gente, a gente já tem consciência do medo, a gente, né? Agora, existem várias questões muito profundas para que a gente, cada um de vocês aqui, tenha essa ansiedade, né? E uma ansiedade, além da conta, tem que ser estudada pela própria pessoa. A pessoa tem que se integrar, como diz a Jungiana, a pessoa tem que
realizar seus desejos ou ressignificar seus desejos, como diz a psicanálise, a pessoa tem que reconhecer seus processos cognitivos e reestruturar eles, como diz a TCC, né? Então a pessoa tem que achar o seu sentido, o seu real sentido e realizar esse sentido na sua vida, como dizem as humanistas como um todo, né? A Gestalt, a existência humanista, a centrada na pessoa, a logoterapia. A pessoa tem que se encontrar, tem que fazer sentido esse encontro e esse caminho. Então, gente, se a pessoa não tiver consciência disso, não adianta. E se a pessoa, seu paciente está ali pedindo técnica, e você parado ali só dando um monte de técnica, vou procurar uma técnica lá na internet, não vai funcionar. Tem que dominar muito bem o processo global de atendimento para você ser só técnica qualquer um pode fazer. Uma pessoa que nem é psicóloga, ela pode aprender um monte de técnica. Não é técnica que você tem que aprender. Simplesmente. Você tem que entender todo o seu processo, o seu ciclo de processo de tratamento. Senão, alinhando teoria à prática. Senão, você não consegue. Técnica é paliativo, tá? Eu vou fazer uma técnica aqui separada do todo. Não existe. Nosso trabalho é um todo, né? Então, esse todo, ele tem que estar bem organizado. Por isso que a gente tem um método lá dentro, que é o método OR360, o método de organização e reorganização de sessões da prática. Porque se você está ali, aleatoriamente, dando um monte de técnica, você não aprendeu essas técnicas. E essas técnicas, elas estão integradas a um todo. Então, nem sempre essa pessoa está apta a ter uma técnica dessa. Ela não vai adiantar para ela. Ela já está numa fase que ela precisa de algo muito mais amplo, construtivo e profundo para o tratamento dela. Então, gente, vou ficando por aqui. Vê, revê, compartilha, comenta. Gente, comenta aqui, porque ajuda muito, gente. O Instagram também direcionar para outras pessoas, né? Recomendar aí para outros colegas psicólogos, para a gente se empoderar mesmo, fazer uma revolução na nossa profissão, né? Para a gente não ter mais concorrência de coach, nem de terapeutas que não são psicólogos, tá bom? E a gente tá junto aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.